E o Flamengo perde para o Bahia com 2 jogadores a menos e perde também a liderança para o Palmeiras. Eu vou falar sobre isso, vou falar de Samuel Lino e o presidente BAP, que viram alvo de críticas da torcida na Gávea. E vou falar também da CBF, que decide afastar o árbitro Ramon Abate Abel por prejudicar o Flamengo naquele jogo contra o Cruzeiro. Então, galera, eu vou fazer um pedido simples e rápido para vocês não pularem esse vídeo, até porque hoje eu tô trazendo informações importantíssimas e eu quero deixar vocês por dentro de tudo sobre o nosso Mengão. Bom, rapaziada, antes de falar da derrota mais de que vergonhosa do Flamengo contra o Bahia, eu sei que é chato, rapaziada, até porque o Flamengo perdeu para o Bahia e perdeu também, consequentemente, a liderança para o Palmeiras. Mas eu vou ter que pedir, rapaziada, para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar também o sino de notificação, galera, porque é muito importante. Ou seja, quando eu trouxer informações do nosso Flamengo, é claro, rapaziada, que vocês aí vão ficar bastante informados. Pronto, galera, agora sim, vamos para o que interessa e deixa eu começar esse vídeo de hoje falando da derrota, né, rapaziada, do Flamengo contra o Bahia e os 2 jogadores expulsos que o Flamengo teve, rapaziada, consequentemente ali durante o jogo. Ou seja, o Flamengo foi um time apático em campo, o Flamengo entrou nervoso, rapaziada, do primeiro tempo ao final do segundo tempo, rapaziada. Mal começou o jogo e com menos ali de 3 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Danilo, que estava substituindo o Léo Pereira, que foi ali suspenso, né, rapaziada, por tomar 3 cartões amarelos. O zagueiro Danilo, rapaziada, foi disputar uma bola ali com um atacante ali do Bahia, né, rapaziada, levantou o pé alto demais e, consequentemente, o árbitro, rapaziada, decidiu ali expulsar, dar um vermelho direto para o Danilo, rapaziada. Ou seja, começo de primeiro tempo ali, tava dando tudo errado pro Flamengo, porque mais cedo o Palmeiras já tinha jogado contra o São Paulo, mais cedo o Palmeiras ali já tinha ganhado do São Paulo no roubo, mas ganhou, rapaziada, e o Palmeiras estava assumindo a liderança do Brasileirão e parece que os jogadores do Flamengo assistiu o jogo do Palmeiras, viu o Palmeiras ali ganhando do São Paulo e entrou em campo nervoso, rapaziada, porque tudo que o Flamengo não poderia fazer contra o Bahia, o Flamengo fez, rapaziada. O Danilo foi expulso no começo ali do primeiro tempo e, consequentemente, rapaziada, o técnico Felipe Luiz imediatamente sacou o atacante Pedro e tirou o Pedro, rapaziada, e colocou o zagueiro ali. Eu não tô lembrando o nome dele agora, rapaziada, mas colocou outro zagueiro, né, rapaziada, no lugar do Danilo. Ou seja, o Cleiton, rapaziada, pronto. O técnico Felipe Luiz tirou imediatamente o atacante Pedro e colocou o Cleiton, rapaziada, pra jogar ali de zagueiro. O Flamengo nesse momento tava perdendo um atacante e com isso, rapaziada, o jogo ali pro Flamengo já não estava bom e ficou pior ainda. Porém, o Flamengo tentou manter a posse de bola. O Flamengo tentou ali manter o controle de jogo, rapaziada. Com isso, rapaziada, o Flamengo ali teve oportunidades com o Samuel Lino, que estava cara a cara com o goleiro ali do Bahia. Porém, rapaziada, o Samuel Lino, mais uma vez, desperdiçou um gol, rapaziada. Eu não vou falar só do gol que o Samuel Lino desperdiçou na partida, não, rapaziada, porque foi um jogo baixo ali pro atacante Samuel Lino. Não vem fazendo uma boa partida, não vem fazendo bons jogos. E o técnico Felipe Luiz, rapaziada, insiste em manter o atacante Samuel Lino, rapaziada. Óbvio, galera, que o técnico Felipe Luiz vai tentar ali proteger o Samuel Lino por ser a contratação mais cara da história do Flamengo, rapaziada. Mas eu só digo uma coisa: não se joga com números, não se joga ali pelo fato de que foi o atacante ou foi o jogador mais caro da história, rapaziada. Se joga pela oportunidade, se joga pelo momento do jogador, rapaziada. E nesse exato momento, o Samuel Lino não vem fazendo boas partidas e continua sendo titular do Flamengo, rapaziada, deixando o Cebolinha no banco, deixando o Michael no banco, deixando outros jogadores no banco, rapaziada. Eu não sei o que se passa na cabeça do técnico Felipe Luiz, que continua mantendo ali o Samuel Lino ali de titular, rapaziada. Flamengo,
tinha tudo pra dar errado, né, rapaziada? Porque no começo do primeiro tempo o Danilo foi expulso e o Flamengo, rapaziada, teve as oportunidades ali. No primeiro tempo, porém, desperdiçou. Já tava com a menos e ainda desperdiçar a chance na cara do gol é sacanagem, rapaziada. O Flamengo veio pro segundo tempo, rapaziada. O técnico Felipe Luiz era óbvio, queria colocar o Gonzalo Plata, queria colocar o Bruno Henrique e queria colocar ali, rapaziada, um Flamengo para tentar a vitória em cima do Bahia a todo custo, rapaziada, porque nessa altura já tinha visto ali que o Palmeiras já tinha ganhado do São Paulo e que estava assumindo a liderança do Brasileirão, e o técnico Felipe Luiz decidiu jogar ali pro tudo ou nada, rapaziada. Aí sabe o que é que o técnico Felipe Luiz fez? Colocou o Wallace Ian pra jogar, colocou o Wallace Ian pro jogo, rapaziada, e com menos de 3 minutos, rapaziada, exatamente 11 minutos em campo, o garoto Wallace Ian tomou 2 cartões amarelos e foi expulso, rapaziada, prejudicando ainda mais o Flamengo no jogo. Ou seja, né, rapaziada, com isso, rapaziada, nessa altura, depois que o Wallace Ian entrou, o Flamengo já tava pegando ali, já tava perdendo de 1-0, rapaziada. Por quê? Consequentemente, assim que o Samuel Lino perdeu um gol lá, o Bahia veio no contra-ataque minutos depois e conseguiu fazer um gol no Flamengo, rapaziada. Aí foi a hora que o Wallace entrou em ação, vamos se dizer, né, rapaziada? O Wallace entrou em ação, entrou ali já com muita raiva, né, rapaziada? Entrou ali com vontade de bater, tomou o primeiro cartão amarelo por reclamação. Consequentemente, minutos depois, tomou outro cartão amarelo por dar uma cotovelada, rapaziada, no jogador do Bahia. E o Wallace ali, que era um garoto promissor, que já praticamente nem tinha oportunidades, vai ficar difícil, né, rapaziada? Porque a torcida ali tá jogando a culpa simplesmente ali da derrota do Flamengo contra o Bahia em cima do garoto Wallace Ian, rapaziada. Depois do jogo, galera, depois do jogo, o Samuel Lino, rapaziada, que perdeu um gol, que foi bastante criticado ali pelos torcedores, rapaziada. A torcida ali, parte da torcida do Flamengo, foi na Gávea protestar e o Samuel Lino virou alvo, rapaziada. E o presidente BAP do Flamengo também virou alvo ali das críticas de parte dos torcedores do Flamengo. Olha só. Em tom de protesto, torcedores do Flamengo picharam os muros, rapaziada, da sede social do clube, na Gávea, durante a madrugada dessa segunda-feira, dia 6. Entre as críticas, rapaziada, o principal alvo foi o atacante Samuel Lino, reforço mais caro da história do rubro-negro, contratado por 143 milhões junto ao Atlético de Madrid. E outro, rapaziada, foi o presidente BAP do Flamengo, rapaziada, também foi citado nas manifestações. A frase, rapaziada, pro Samuel Lino era isso, Samuel Lino peladeiro, rapaziada. A palavra S, galera, vem junto ali com o cifrão, ou seja, foi registrado por jornalista no local e fez a referência direta ao alto investimento feito na contratação do jogador que vive um momento de oscilação com a camisa do Flamengo. A letra S, rapaziada, foi substituída pelo cifrão, ou seja, o Samuel Lino foi criticado. E o BAP, rapaziada, chamado de omissor também pelos torcedores do Flamengo, também foi criticado, rapaziada. É o que eu falo pra vocês. Não é de hoje que eu venho ali criticando bastante o Samuel Lino, porque não tá jogando nada e continua na titularidade. Mudando de assunto, galera, agora deixa eu falar aqui do árbitro ali, rapaziada, Ramon Abate Abel, que foi afastado pela CBF, rapaziada, foi afastado pela CBF por prejudicar o Flamengo no jogo contra o Cruzeiro e por prejudicar ali o São Paulo, né, rapaziada, e ajudar automaticamente o Palmeiras, galera. O árbitro ali, Ramon Abate Abel, não deu um pênalti pro São Paulo, a favor do São Paulo, e ajudou bastante o Palmeiras, rapaziada. E com isso, ajudando o Palmeiras e prejudicando o Flamengo, o árbitro Ramon Abate Abel foi ali afastado pela CBF, rapaziada. Tem que dar um fim ali nesses árbitros, né, rapaziada, que querem prejudicar os nossos clubes. Mudando de assunto, galera, e continuando aqui falando de Mengão, deixa eu falar de Emerson Royal, rapaziada, porque depois do jogo, o Emerson Royal soltou os cachorros na arbitragem brasileira, rapaziada. Olha só o que ele falou. Abre aspas para o Emerson Royal. A gente vem da Europa e eu estou assustado com a falta de critério, com o nível da arbitragem. A gente viu o outro jogo, ele citou, né, rapaziada, o jogo do São Paulo versus Palmeiras.
teve lance para vermelho. Se fosse o Flamengo, expulsaria. Teve pênalti que não apitaram para o São Paulo. Ou seja, né, rapaziada, o Emerson Royal criticou a arbitragem brasileira, mas eu vou dizer uma coisa, galera, ó, independentemente do resultado do jogo ali do São Paulo contra o Palmeiras, o Flamengo não fez o seu papel, rapaziada. O Flamengo não ganhou ali do Bahia e nessas alturas não adianta criticar mais, rapaziada, porque o Flamengo perdeu a liderança para o Palmeiras e o Flamengo não fez o seu papel, que era ganhar do Bahia e deixar o jogo do Palmeiras para lá, rapaziada. Primeiro tem que fazer o papel de casa, tem que ganhar. Depois a gente olha pro vizinho, rapaziada. Nesse quesito, o Emerson Royal tá ali olhando pro vizinho e não olhando ali pra própria casa, né, rapaziada? Mudando de assunto, galera, ó. E continuando aqui, falando de Flamengo, deixa eu falar agora do Felipe Luiz, porque todo mundo quis ouvir o técnico Felipe Luiz e o que ele tinha para dizer depois da derrota amarga, rapaziada, depois da derrota vergonhosa e depois ali dos 2 expulsos do jogo ali contra o Bahia, rapaziada. Olha só o que foi que ele falou aqui, dá uma olhada. Abre aspas para o Felipe Luiz. Estamos jogando com status de líderes e agora somos perseguidores. Tem muitos jogos pela frente. O Palmeiras também perdeu aqui. Eles vão ter que jogar contra nós e vários adversários difíceis. Acho difícil que eles ganhem todos até o final. Nós também é muito difícil que ganhamos, mas vamos lutar até o final. E eu acredito e eu confio no meu time, ressaltou o técnico Felipe Luiz após ali da derrota vexatória, né, rapaziada, para o Bahia, porque foi uma derrota vergonhosa com 2 jogadores expulsos. E o que é que tá acontecendo, rapaziada, com o Alacian? O que é que está acontecendo ali com o técnico Felipe Luiz, que não chega para o Alacian, que não conversa para o Alacian e que não acalma ali o garoto, né, rapaziada, porque ele tem que se pôr no seu lugar. Não é entrar ali e simplesmente arrumar briga com todo mundo, que isso vai ser futebol, rapaziada. Isso para mim não é futebol. Mostrar futebol, mostrar talento, mostrar habilidade, tem que mostrar dentro de campo, tem que mostrar driblando, tem que mostrar fazendo gols e não levando cartão amarelo e não saindo ali brigando com todo mundo, porque isso pra mim não é futebol e não é ter talentos. Bom, rapaziada, ó, eu vou ficando por aqui, mas quero agradecer a todos vocês. Independentemente se o Flamengo perdeu pro Bahia, se perdeu a liderança, a gente tá aqui todo dia, rapaziada. Eu acredito no meu time e eu acredito que independente da derrota de ontem, a gente vai ser campeão do Brasileirão. Bom, rapaziada, muito obrigado. Quero agradecer a todos vocês, desejar uma ótima segunda-feira. Que Deus abençoe a cada um. E é nóis, rapaziada. Valeu!